Boa noite. Nesta terça-feira, nossa entrevista é com a advogada Bárbara Paloma, vice-presidente eleita da OAB no Rio Grande do Norte. E mais, emendas ao orçamento de Mossoró são lidas em plenário e LOA pode ser votada próxima semana. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda a região oeste e para todo o Rio Grande do Norte. Não tem mais essa, viu, Ocassi, de dar boa noite só para Mossoró, não. Porque a TCM é do Rio Grande do Norte. Então, um alô especial para você em todo o estado acompanhando aqui o nosso cenário político. Hoje a gente volta a falar sobre OAB, mas pós-eleições, com Bárbara Paloma, que vai estar, nesse mandato de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte. A gente fala sobre a campanha, fala também sobre os compromissos que foram firmados com a advocacia para os próximos 3 anos. Você de casa interage conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. O @cenário político TCM, nosso Instagram, e também o nosso WhatsApp, 988028941. Bem, vamos de informação, vamos para a Câmara de Mossoró. Na ordem do dia, hoje, os parlamentares suprimiram a leitura das emendas ao orçamento do município, mas votaram para as sugestões para que elas possam seguir a análise da Comissão de Finanças. O presidente da comissão, Marcruti da Maísa, informou que a reunião da comissão para analisar essas emendas deverá acontecer ainda nesta semana. Acompanhe. Hoje houve aqui a votação, consequentemente, eu já vou acionar a comissão, eu, o vereador Lucas e a vereadora Marlene, para que até sexta-feira nós possamos fazer essa reunião para avaliar todas as emendas que somam. Houve um acréscimo e totalizou 334 emendas, um número bem recorde, e a gente vamos avaliar todas nessa reunião da comissão, para que, se Deus quiser, próxima semana já seja feita aí, a votação da primeira votação da LOA. O que deve ser analisado nesta reunião da comissão? Olha, nós temos uma comissão bem democrática, de governistas, de oposição, e nós avaliamos, contudo, a inconstitucionalidade das emendas, também alguns erros que vale ser avaliado, e a intenção da emenda falou, e que não venha também prejudicar a peça orçamentária de uma certa forma, que venha desconstruir uma peça orçamentária que está ali, que tem todo o trabalho, mas que vale salientar que a emenda parlamentar ela é válida, ela é necessária, e nós fazemos de tudo para que seja aprovada. O presidente da Câmara, o vereador Laurêncio Amorim, ele conversou com a nossa reportagem, ele detalhou os passos dados para a análise da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e antecipa que a primeira votação deverá ser realizada no plenário já na próxima semana. E você acompanha agora. As emendas elas são um papel importante do parlamentar, em que ele destina recursos dentro do orçamento, ou para a própria prefeitura, ou para associações, instituições, e essas emendas elas são analisadas pela comissão e vêm para o plenário para ser votado. Um instrumento importante, a gente escuta muito falar sobre emendas, é a participação do Legislativo no orçamento. Então a gente espera que seja acatada as emendas e que o Poder Executivo execute essas emendas. Não adianta somente aprovar aqui na casa. É preciso que o Poder Executivo também faça a execução dessas emendas, porque os parlamentares que destinam estão pensando na população lá na ponta. A gente teve um pequeno problema na compreensão destas falas por uma questão técnica, mas deu para acompanhar bem e a gente pôde constatar através tanto do vereador Marcruti, que é presidente da Comissão de Finanças, quanto do presidente da Casa, que o orçamento tende a caminhar agora de forma mais tranquila, depois de algumas sessões que não ocorreram por falta de quórum ou por questões ali políticas do plenário. Acredito que, de fato, até a terceira semana
deste mês de dezembro, o orçamento será analisado, votado e aí entra já o período de recesso dos parlamentares. O presidente da Câmara, o vereador Laurence, disse que não vai ter aquela sessão solene da festa de Santa Luzia, justamente por conta desses atrasos todos. Algumas homenagens, elas vão acontecer, mas de uma forma diferente, que não uma sessão solene. E pós-votação do orçamento de 2025, a gente vai ver também aquela sessão que é tradicional, né? Que é aquela sessão onde os parlamentares, eles trazem ali uma fala com relação ao balanço dos 4 anos de mandato, enfim. É o final de uma legislatura que a gente está acompanhando de perto e amanhã tem sessão, viu? Amanhã a gente vai trazer mais informações com relação à Câmara de Mossoró. No próximo bloco tem uma fala de Marleide, foi a única a se pronunciar no grande expediente. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com a Câmara de Mossoró. Vamos iniciar a nossa entrevista de hoje com Bárbara Paloma, advogada, que foi eleita vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, nas eleições realizadas recentemente. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao nosso cenário político. Durante a campanha a senhora não esteve aqui, mas o seu companheiro de chapa, o Carlos Kelsen, veio aqui, falou sobre as propostas, enfim, como estava sendo conduzida a campanha e o que representa para a advogada doutora Bárbara Paloma este momento, já que a senhora foi presidente da OAB de Mossoró e agora assume essa missão importante de representar Mossoró também na OAB-RN. Boa noite. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite. Já estive aqui em outras oportunidades. De fato, durante o período eleitoral, Kelsen, que é o nosso presidente eleito, esteve presente aqui e agora fico muito agradecida pelo convite e a gente falar um pouquinho sobre essa história, a trajetória. E o sentimento mesmo é de gratidão e agora realmente de recolocar Mossoró num cenário estadual que há décadas isso não acontecia. Nós tivemos um vice-presidente, Dr. Vicente Venâncio, isso tem por volta de 25 anos, e desde então Mossoró nunca mais participou da diretoria da OAB Rio Grande do Norte. E esse trabalho que foi realizado nos últimos anos para reinserir Mossoró nesse cenário estadual realmente foi um trabalho de muita união da classe, da advocacia, porque Mossoró é a maior subseção do estado e é o segundo maior colégio eleitoral depois da capital. Então, e Mossoró que sempre teve uma advocacia muito forte, Mossoró que sempre foi muito ativo e muito protagonista, há anos não participava desse cenário a nível estadual. E agora, graças à força, né, da advocacia moçoroense, conseguimos recolocar Mossoró no lugar de destaque, um local de protagonismo, que é merecido e de onde nunca, na verdade, deveria ter saído. Qual o principal ponto desta campanha e, claro, da participação da senhora nesta chapa estadual que a senhora pretende avançar nesses próximos 3 anos? Olha, muito foi feito nos últimos 6 anos em termos de avanço em relação à interiorização. Percebemos uma presença da OAB Rio Grande do Norte de forma muito mais forte. Mossoró, inclusive, é exemplo disso, porque recebeu talvez o maior equipamento de investimento da OAB Rio Grande do Norte, que é a Casa da Advocacia, Padre Sátrio Dantas, localizada ali no centro da cidade, totalmente equipada para que os advogados tenham salas de atendimento, sala de reunião, tem atendimentos também, serviços prestados pela Caixa de Assistência relacionados à saúde. Foi criada a subseção de Apodi e inaugurada a sede, inclusive recentemente, criada a subseção do Mato Grande com sede própria, já está em avanço reforma na sede da subseção de Açu e também já avançando na subseção de Caicó, a ampliação dos serviços. Então, a gente percebeu realmente nos últimos 6 anos uma presença mais forte da OAB Rio Grande do Norte nos interiores e isso notoriamente fortalece a advocacia. Então, o nosso plano é avançar ainda mais na estruturação da advocacia do interior, ofertando 100% de todos os serviços que existem, por exemplo, na capital, nos interiores. E eu, como advogada do interior, né, em Moçoroense, entendo muito bem essa nossa realidade e esse período de campanha ele foi essencial e primordial de tantas visitas que nós realizamos e a gente pôde entender a diversidade hoje que tem a advocacia do Rio Grande do Norte. Então, a instituição ela precisa, de fato, estar sensível a tudo isso, a essas transformações, às mudanças e a diversidade da advocacia. Então,
como advogada do interior e por entender essas realidades, pretendemos sim ampliar totalmente esses serviços para que a OAB esteja presente em todos os lugares do estado do Rio Grande do Norte. Na sessão de hoje da Câmara de Mossoró, que foi uma sessão muito rápida, objetiva, apenas a vereadora Marleide Cunha utilizou o espaço do grande expediente. No discurso, a parlamentar repercutiu a decisão judicial sobre a hora relógio, ao invés da hora aula nas escolas do município de Mossoró, as escolas municipais. Acompanhe novamente a fala de Marleide. Primeiro, divulgar da incompetência, da irresponsabilidade, da falta de zelo da Prefeitura de Mossoró com relação à educação pública do município. Essa sentença de hora relógio prejudica a educação como um todo. A Prefeitura de Mossoró, em todo o processo, 2022, que saiu a sentença, 2023 e 2024, não fez nenhum pronunciamento, não entrou com nenhum embargo, com nenhum recurso, defendendo o próprio município nesse processo. Por que era necessária a defesa do município? Porque no início do processo o Ministério Público estava dizendo que o município de Mossoró estava prejudicando os alunos não cumprindo com as 800 horas anuais e os 200 dias letivos. E o município tinha que ter se posicionado, ter defendido, dizendo que não, que o município cumpre, que os alunos não são prejudicados. E cumpre porque a estrutura curricular do município, se for calculado todas as horas trabalhadas, ele passa das 800 horas anuais. Portanto, o município de Mossoró não estava sendo irresponsável com os alunos. Porém, o município, a prefeitura, a gestão, a Alisson Bezerra, tinha interesse nesse processo, tinha interesse nessa sentença que fosse pela hora relógio, porque não pensa nunca na melhoria da qualidade da educação de verdade, só pensa em economizar recursos para que os professores dando mais aulas, mais tempo de aula para economizar e gastar com outros meios e não investir na educação. Então isso é um prejuízo não só para os professores, mas também para a educação como um todo, porque a educação necessita de processo de reflexão, de pensamento, e professores, sim, salas de aulas com salas superlotadas e muitas horas de aula, trabalhando direto, sem tempo para pensar, não melhora a educação. Bem, se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, Marleide Cunha foi a nossa entrevistada da sexta-feira passada. Então procura aí no YouTube da TCM 10HD, na playlist do Cenário Político, e você rever o nosso programa sobre o assunto, que Marleide fala muito mais coisas específicas, né, sobre esta decisão. Bem, e sobre isso, amanhã, quarta-feira, dia 4 de dezembro, estou vendo aqui no Instagram do Sindicerpo que vai acontecer uma Assembleia da Educação. Vai começar a partir das 9 horas da manhã na sede social do Sindicerpo, que fica na rua Luiz Ludogero, Abolição 3, por trás do TRE, aqui pertinho da TCM. A sede social muitos dos servidores conhecem, da educação também. Então, portanto, amanhã vai ter esta assembleia para trabalhar este assunto junto aos professores sobre a hora relógio. Antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, tem mais uma informação. Pacientes do PAN do Bom Jardim denunciam a espera por atendimento médico. A situação provocou revolta em quem precisou ser atendido hoje pela manhã. Após uma mensagem da Secretaria de Saúde, Rosângela finalmente seria atendida por uma médica endocrinologista. A paciente chegou no horário combinado. O que está acontecendo é que eu cheguei aqui de 5h30 da manhã esperando a endocrinologista, né? Aí quando é uma hora dessa, a hora 20 para as 10 é que vem avisar que a médica só vem à tarde. Já Vilani precisou acordar mais cedo e ao chegar ao PAN, pelo menos por esta manhã, não teve o atendimento validado. Foi marcada para hoje, 7 da manhã. Mandou chegar com meia hora com antecedência. Me acordei muito cedo para chegar na hora correta e a gente esperando até agora. De acordo com os pacientes, essa não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, essa situação ela costuma ser repetida.
o que revolta quem precisa do atendimento. A gente vem para endócrino, elas pedem para a gente ter um retorno de 3 meses, mas quando é marcado lá no posto de saúde, a gente consegue uma marcação de consulta, justamente 6 meses, como da penúltima vez que eu fiz, passou 1 ano sem endócrino, aí chegou essa endócrino agora, aí marcaram a consulta, a gente chega aqui cedo. Após horas de espera, as pacientes decidiram denunciar o caso à imprensa. Não tem mimimi, não. Pronto, foi um descaso que houve. Foi um descaso. Depois que chamou a TCM, que vieram dizer que a partir de 1 hora. De acordo com uma das coordenadoras da Associação dos Diabéticos de Mossoró, existe uma alta demanda de pacientes à espera por atendimento na área da endocrinologia. Não é algo de hoje, é algo que acontece constantemente, porque recentemente, através de denúncia ao Ministério Público, nós descobrimos que existe uma demanda reprimida em Mossoró, com mais de 1.000 pessoas aguardando vaga para endocrinologista. Sobre a suspensão e transferência no atendimento de hoje pela manhã, a direção do PAN apresentou a seguinte justificativa. Houve um equívoco no agendamento dela. Todas as terças a doutora Laís atende à tarde, quarta-feira manhã e tarde, quinta-feira pela manhã. Infelizmente, houve hoje esse contratempo. Não que a médica faltou, houve só um erro na marcação de horário. Mas à tarde, ela já me confirmou que de 13 horas ela está aqui, irá atender todos os pacientes que estão regulados agora pela manhã. Pois é, equívocos acontecem, né? O problema é porque quando a paciente, no caso aí da reportagem, se desloca pela cidade, às vezes pagando mototáxi, vem de longe, mas precisa do atendimento, faz o possível para estar lá, aí quando há este tipo de situação, realmente é algo que descontenta, né, o paciente, ou no caso aí a paciente. Então, acredito que agora o pessoal vai ficar, de fato, mais atento com relação a estas marcações, porque são atendimentos muito importantes, necessários, e que esses pacientes, né, diabéticos possam ter o cuidado que precisam. Vamos voltar aqui a nossa conversa com a advogada Bárbara Paloma, que foi eleita vice-presidente da OAB no Rio Grande do Norte. Doutora Bárbara, sobre a campanha, né, neste ano teve muitas polêmicas, né? Mas a senhora acredita que a partir desta experiência de 2024 vai ser possível trazer mudanças para as próximas eleições, fazer ajustes para que situações possam ser impedidas de acontecer, principalmente que, de certo modo, atingem o trabalho da advocacia, do próprio advogado que concorre? Com certeza, Vonúvio. Inclusive, por passar por esses problemas, né, durante esse processo eleitoral, eu, como também a candidata local, doutora Lorena, inclusive já firmamos um compromisso junto com o nosso presidente Kelsen de trabalhar de forma mais firme essa questão da fiscalização em relação a fake news. Infelizmente, nem mesmo as eleições institucionais, como a da OAB, estão imunes a esse tipo de situação. E a gente sabe que fake news é crime e queremos trabalhar isso até através de um processo legislativo junto à instituição para que a gente tenha medidas mais rigorosas em relação a isso. A gente presenciou e participou, infelizmente, de muitas situações que ultrapassavam, inclusive, a esfera profissional ou de atuação na instituição, invadindo, inclusive, a esfera privada da vida de candidatos, né, com a disseminação de informações falsas, na verdade, uma desinformação através de mídias, da imprensa, de alguma parte da imprensa, e isso é lamentável, principalmente porque a gente está falando de uma eleição de um público como advogados, que é um público extremamente crítico, e infelizmente a gente presenciou isso nessa eleição, como em outras eleições. A gente vem percebendo isso, portanto é preciso, e já firmei esse compromisso e firmo agora de público com a advocacia, que trabalharemos para que nas próximas eleições esse assunto ele seja tratado com todo o rigor que deve ser, para que a gente de fato traga uma moralidade maior ao processo eleitoral da OAB. Doutora, explica para a gente aqui se uma coisa que não faz parte, né, do meio
de muita gente, que é, no caso, esse trabalho da advocacia. O que ganha um presidente de seccional, no caso do RN, de subseccional de Mossoró, uma vice-presidente? O que se ganha salário? O que faz esse representante destes profissionais, né, através da ordem, dessa eleição, enfim, desse trabalho que a senhora já teve aqui em Mossoró, vai ter no Estado? Como é que esse trabalho, para que ele serve diretamente, para quem assume a função, se é remunerado, se não é? Explica para a gente. Muito bem, Vanúvio. Primeiro, não é um trabalho remunerado, é de fato um trabalho gracioso, gratuito, que você se candidata a um cargo na instituição para prestar serviço à ordem. E a retribuição disso é a valorização que a gente tem da classe, a trabalhar pelo fortalecimento da advocacia. Então, que bom que temos pessoas que estão dispostas, né, a enfrentar esse processo eleitoral e que vão nos representar. E a advocacia ela tem sentido muito isso nos últimos anos e precisado de representantes em que elas se sintam, de fato, legitimadas naquelas pessoas, né? Que sejam protagonistas e representantes em que a advocacia se sinta pertencido neles. Então, é um trabalho, de fato, muito árduo, mas a maior recompensa para quem está nesses cargos, de fato, é o retorno do reconhecimento da classe e também da valorização que isso vai refletir no seu trabalho no dia a dia. Então, se a gente tem uma instituição forte, uma instituição fortalecida, isso reflete naturalmente na advocacia. Nós somos mais respeitados, a sociedade nos olha com outros olhos, os nossos honorários são valorizados. Então, realmente é uma luta de classe, né, pela valorização da classe e a retribuição desse trabalho em termos de reconhecimento, isso já é o nosso pagamento. Nesta gestão estadual, a senhora representa, né, está na direção aqui de Mossoró. Outros nomes de Mossoró, da região, estão compondo esta gestão, vão compor em comissões, enfim. Como é que entra o interior também na composição dessa próxima gestão? Sim, o interior está muito bem representado na nossa chapa. Mossoró, principalmente, estamos com a vice-presidência. Pela primeira vez também na história, vamos ter uma vaga na diretoria da Caixa de Assistência, que é um outro braço da OAB. No Conselho Federal, temos mais 10 conselheiros seccionais de Mossoró. Temos conselheiros de outras regiões e de outras subseções, como o Alto Oeste, que abrange ali a região do Pau dos Ferros, de Apudi, de Areia Branca, de Açu, de Macau, de Currais Novos, Caicó, Parnamirim, região do Mato Grande, que envolve ali João Câmara, Goiania. Então, fizemos questão, de fato, de termos representação de todo o estado do Rio Grande do Norte, justamente porque entendemos que a representatividade importa. A pluralidade de representação ela é extremamente necessária em uma gestão que ela é realizada, de fato, coletiva, para que a OAB ela esteja sensível e, de fato, de olhos abertos a todas as realidades da advocacia do Estado. Eu estou aqui com uma informação sobre a OAB, mas eu vou trazer em instantes. Mas tem uma informação nacional referente à política que envolve dois nomes bastante conhecidos do país, um deles aqui do Rio Grande do Norte. Uma informação que foi publicada no portal UOL confirmou que os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves são condenados por caso em 2014. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte condenou os ex-deputados federais Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves por usar dinheiro de propina para financiamento de campanha política. Ainda cabe recurso. A condenação se refere a fatos ocorridos em 2014, quando Alves concorria ao governo potiguar pelo PMDB. Na ação, o MPF, o Ministério Público Federal, acusou os ex-parlamentares de receber mais de 4 milhões em dinheiro ilícito para a campanha, em setembro de 2014. A quantia nunca foi declarada à Justiça Eleitoral. O UOL procurou os deputados. Caso desejem se manifestar sobre a decisão, a reportagem será atualizada. A ação é um desdobramento das operações Lava Jato e Manus. Para o MPF, Cunha e Alves estavam envolvidos em um esquema de corrupção para recebimento de propinas ligadas a financiamentos da Caixa Econômica Federal. Na apuração foi detectada a indicação
de outros políticos para cargos na Caixa, em troca de propina. Informação que você lê na íntegra lá no portal UOL. Está aí mais uma situação complicada aí para o ex-deputado Henrique Alves. O Eduardo Cunha estava lembrando recentemente sobre 9 anos do início que ele acatou, né, a proposta de impeachment da então presidente Dilma. 9 anos depois vem aí mais uma situação de condenação, né, para Eduardo Cunha. Bem, a governadora Fátima Bezerra anunciou em entrevista coletiva nesta terça-feira que o Ministério da Saúde vai custear a barreira ortopédica na região metropolitana de Natal. Isso para atender os casos de baixa e média complexidade para desafogar a superlotação do Hospital Valfredo Gugel. O custo é de R$900 mil por mês. Abre aspas, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso e vai garantir o custeio desse serviço de baixa e média complexidade da ortopedia, disse a governadora. É Ministério da Saúde, não Ministério Público, viu? A expectativa, segundo ela, é que esse serviço comece a funcionar na primeira quinzena de janeiro, no Hospital Regional Alfredo Mesquita, em Macaíba. Depois das visitas técnicas, a equipe da CESAP chegou à conclusão do lugar mais adequado em Macaíba, que já integra a rede estadual do SUS aqui no Rio Grande do Norte, completou a governadora. A gente segue acompanhando, viu? Bem, caso polêmico aqui no estado. A Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte promoveu nesta terça uma audiência pública para debater o projeto do Executivo que aumenta o ICMS de 18% para 20%. A Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir a proposta de aumento da alíquota do ICMS. A audiência foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado Toma Farias. O governo está passando por um mau momento, a gente entende que o governo está passando por essa dificuldade. Agora, a dificuldade que se passa é só aumentar o ICMS, não tem outra solução. Não tem custo de gasto, não tem nada. Então, a gente vai discutir isso aqui. O governo vai ter uma oportunidade boa de falar e de explicar os números. E a classe empresarial, que são as pessoas que trabalham, que geram emprego e renda, vão ter a oportunidade de mostrar de que os números não são como o governo está dizendo. Agora, vai ser colocado em votação, não é verdade? Amanhã a gente vota o ITCD e vota o IPVA. Quando for no dia 11, a gente vota na comissão, o ICMS, e vai para plenário dia 17. Para o propositor da matéria, o deputado Luiz Eduardo, a medida de aumento do ICMS de 18% para 20% precisa ser debatida de forma ampla. Uma mudança que vai trazer impactos diretos à sociedade. O intuito é discutir amplamente com a cadeia produtiva do nosso Estado, que é quem paga imposto, que é quem gera emprego, para que a gente possa escutar os argumentos da cadeia produtiva e também os argumentos do governo do Estado para nos balizar no nosso voto na Comissão de Finanças e depois no plenário, onde é soberano. Então a ideia é a gente discutir. Particularmente, eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, principalmente imposto de serviço e de mercadoria, porque isso vai doer no bolso daqueles que ganham menos. Representantes de diversos setores da economia parabenizaram a iniciativa da Casa. Eles acreditam que existem outras possibilidades de melhorar o desenvolvimento econômico do Estado, além de melhorar também o funcionamento da máquina pública sem a necessidade do reajuste proposto. A gente espera que a Assembleia Legislativa, os deputados, tenham muita serenidade e responsabilidade com o Estado, no sentido de que não é transferindo para a sociedade o aumento de uma carga tributária que simplesmente vai resolver os problemas do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte precisa de passar por uma repactuação. Nós precisamos de repactuar o Rio Grande do Norte. O Estado já não está mais cabendo no bolso do contribuinte potiguar. A classe empresarial, ela se sente responsável por um Estado melhor, por um Estado mais pujante, e uma discussão dessa aqui na Assembleia sempre é importante a nossa presença para poder dar opiniões e sugestões. O que nós não aceitamos e que vemos com maus olhos é que a culpa seja direcionada ao empresário, ao comerciante,
comerciante, ao lojista que está todo dia. A gente precisa encontrar formas para crescer o Estado. E o aumento do ICMS vai resultar, sim, no aumento da carga para o lojista e vai acabar no cliente, na população de toda a nossa cidade. Durante a audiência, foram apresentados dados referentes às contas do governo e também a posição do Estado em relação ao Nordeste. A proposta de reajuste discutida aqui na audiência pública é bem parecida com a outra colocada o ano passado aqui na Casa. A medida, caso seja aprovada, impacta diretamente na vida da população, mas que para o governo do Estado se coloca como essencial para poder controlar as contas públicas. A gente teve êxito em 22, durante o ano de 23, gozamos da alíquota de 20%. Ano passado, a Assembleia Legislativa democraticamente também optou pela retomada da alíquota de 18%. A gente está tendo muita dificuldade agora no ano de 24 para honrar os compromissos do Estado. Todos estão acompanhando algumas crises na saúde, por falta de pagamento do Estado de fornecedores. E a gente traz novamente a matéria. É uma matéria, eu considero essa matéria uma matéria de Estado. É muito mais do que uma matéria de governo, ela dialoga com a capacidade financeira do Poder Executivo e dos demais também, porque é o Poder Executivo que arrecada recursos para transferir para os demais poderes, para os municípios, 25% do ICMS. Ele é repassado para os municípios, então é o interesse de toda a sociedade. O secretário da Fazenda do Estado, Carlos Eduardo Xavier, respondeu aos questionamentos do empresariado sobre os impactos nos serviços e produtos com o aumento da alíquota. Hoje a alíquota de 20% é uma realidade em todo o Nordeste. Por exemplo, os estados que têm 19% cobram um adicional de 1% de FECOP, de Fundo de Combate à Pobreza, que acaba ficando nos 20% também. Então, não há nenhuma perda de competitividade com a adoção dessa alíquota de 20%. Com relação a redução de despesas, eu acho que é uma pauta que deve ser enfrentada, o governo enfrenta essa pauta. Agora, não é reduzindo as receitas que você vai resolver o problema das despesas. Assunto polêmico, hein? Essa quebra de braço deve seguir nestes próximos dias, porque o primeiro passo, né, foi a apresentação desta mudança por parte do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Teve esta audiência pública hoje e na próxima quarta-feira, dia 11, é a votação no plenário. Então, até lá, a gente vai ouvir muito ainda sobre este assunto. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Bárbara Paloma, vice-presidente eleita da OAB-RN. Doutora Bárbara, sobre ações voltadas para a parte social da OAB. Aqui em Mossoró já é algo muito forte. Como é que é hoje no Estado e se é possível avançar neste quesito aqui no Rio Grande do Norte? Sim, Vanúvio. A OAB, apesar de ser uma instituição civil representativa de classe, ela também é uma instituição que se comunica com toda a sociedade, está muito presente nos mais variados debates, tudo que é de relevante para a sociedade como um todo, e essa atuação é através das comissões. E esse papel da OAB, ele precisa, sim, ser cada vez mais também fortalecido, porque é através da atuação com a sociedade, a abertura dos diálogos com as instituições, que a gente também consegue realizar esse trabalho de uma forma geral. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos mais de 50 comissões e pretendemos, sim, ampliar algumas comissões. Tem as comissões, por exemplo, de tecnologia, é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, porque de fato, a realidade que nós vivenciamos e que vamos, com certeza, daqui para frente, isso será perene, a realidade da advocacia em relação às novas tecnologias, à inteligência artificial. A gente tem percebido, inclusive, que os próprios tribunais superiores já têm feito uso de inteligências artificiais. Recentemente, inclusive, o próprio ministro Barroso deu declaração nesse sentido. Então, a gente trabalha com jurimetria. É muita coisa nova e que a gente precisa acompanhar, né, para não ficar ultrapassado ou ficar para trás nessa história. E a gente sabe que, inclusive, a advocacia mais antiga, que pegou a era tecnológica ainda, tem grandes dificuldades de enfrentar. Então, é preciso a gente trabalhar muito a capacitação da advocacia como um todo. Por isso, um dos nossos braços mais fortes é fortalecer a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, né, para que a gente capacite a advocacia como um todo nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos, além do trabalho nas comissões que se comunicam com toda a sociedade. Uma informação de última hora aqui do blog da Cris, a Cristiane Alves, de que o presidente, né, até então presidente da OAB Mossoró, Emerson Pinheiro,
renunciou ao cargo de presidente da OAB Mossoró. Isso porque o agora ex-presidente Emerson já estava afastado desde maio, devido a uma questão até mesmo de violência contra a mulher, né? Que foi depois apurado, não sei se já foi julgado, mas a Diana Paula assume, portanto, agora oficialmente a presidência da OAB Mossoró, pelo menos nesta reta final, porque deve acontecer, acredito que já em janeiro, a posse, né, da nova presidência, no caso a Lorena Gualberto. E a senhora tem acompanhado isso também, doutora Bárbara? Na verdade, eu sei que existe um processo ético-disciplinar, mas o processo ético-disciplinar ele é sigiloso, então eu não tenho informações a respeito disso. O que eu sei é o que é veiculado, né, nas mídias, nas redes sociais, que houve o afastamento e enquanto aprecia-se esse processo ético. Eu falei aqui sobre a posse, né, da OAB Mossoró. Já tem data para essas posses na seccional, nas subseccionais? Bom, naturalmente, assume-se em 1º de janeiro, esse é o calendário normal. Na subseção de Mossoró, tradicionalmente, sempre na antevéspera, se faz os registros, né, deixa tudo organizado, assinado, porque 1º de janeiro é feriado, mas precisa de todos os trâmites em relação a banco, né, a mudança da gestão. E na OAB Rio Grande do Norte também será feito da mesma forma. Nós estamos formalizando a nossa equipe de transição durante essa semana, justamente para tratar desses detalhes. Faço aqui o registro da audiência do senhor Emanuel. Obrigado, senhor Emanuel, lá do Bela Vista. A Fátima, do aeroporto, está dizendo que lá no PAN não é de agora, né? Que as pessoas aguardam estes atendimentos e quando denunciam, não são ouvidas. Quem está aqui também mandando mensagem é o Janilson, o João da UPA também aqui conosco, o sargento Niel do Sumaré acompanhando aqui a gente. Obrigado pela audiência. Valeu também aqui ao José Santos, sempre mandando mensagem. Bem, o nosso programa já está quase no finalzinho. Doutora, a senhora, né, agora atingindo mais um passo, né, nessa representatividade da OAB, é possível já visualizar uma representação de Mossoró na OAB Rio Grande do Norte daqui às próximas eleições? É possível verificar isso já a partir de agora ou não? Não, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer ainda, né, pelos próximos 3 anos, honrar com os nossos compromissos e analisar o cenário político que vai acontecer daqui a 3 anos, quando teremos novas eleições. Mas Mossoró está retomando, de fato, a um cenário de protagonismo a nível estadual. E o que a gente quer, de fato, é trabalhar pela advocacia. O momento é esse, né? Honrar com o compromisso e a confiança que a advocacia depositou na gente. Essa é a nossa principal missão. Doutora Bárbara Paloma, vice-presidente eleita da OAB Rio Grande do Norte, muito obrigado por ter conversado aqui conosco no cenário político. O espaço fica aberto também para mais divulgações da instituição a nível do Estado, fica sempre o espaço aberto. Obrigado. Eu que agradeço, Vonúbio, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise deste programa vai ao ar logo mais 10h40 da noite. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube para você assistir novamente e compartilhar. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço.